Olá, meu irmão, vamos para mais uma meditação de hoje. Ontem nós falamos sobre o chamado de Noé, né? E a construção da arca, e os filhos e as suas noras que ele salvou e a sua família, né? E a oportunidade que as pessoas tiveram para se salvarem, mas nenhum aceitaram, né? Então, assim, meu irmão, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, versículo 16 e o falar sobre 16, que é o fechamento da porta. O fechamento da porta da graça, na verdade, que nós usamos esse termo. Por que o fechamento da porta da graça? Porque você vê que quando entraram todas aquelas pessoas na arca e entrou todos os animais, Deus fechou a arca. E ninguém pôde entrar mais. Então, irmão, está bem próximo de ter um fechamento da porta da arca também, um fechamento da porta da graça aqui para cada um de nós, nós seres humanos, que temos essa oportunidade de salvação. Veja o que é que diz assim no versículo, capítulo 7, versículo 16. Diz assim, a palavra do Senhor: era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles terem entrado. Certo? Diz aqui, irmão, um quadro sublime, né? Que foi um quadro, uma oferta que Deus fez para cada ser humano e não aceitaram. Irmão, não é diferente do nosso tempo, não. Nós sabemos disso aí, nós estamos falando isso direto, né? Diz aqui, ó: todos os seres vivos morreram. Deus teve de julgá-los. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e João capítulo 3, versículo 6, fala sobre isso. Antes do julgamento, houve uma oferta de graça. Deus ofertou, Deus chamou, Deus fez tudo para as pessoas se salvar, mas eles não quiseram. Diz aqui, ó: mas o mundo não deu atenção a essa oportunidade. O mundo não deu chance, não deu ouvido, não quis essa oportunidade que Deus deu para eles, para entrar na arca, para se salvarem. E hoje é diferente? Não, é a mesma coisa. Diz aqui, o segundo ponto: o que a arca ofereceu? O que foi que a arca ofereceu para esse povo? A arca ofereceu segurança, lá em João capítulo 10, versículo 27. Ofereceu garantia infalível. Tinha garantia, você estava lá, você estava garantido, você estava salvo. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18 até o 20. O terceiro ponto agora: o Senhor fechou a porta. Todos na arca estavam obrigados. Né? Todos na arca estavam seguros. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Irmão, então hoje a oportunidade para nós é hoje. A arca da aliança não, a arca que Noé construiu é um símbolo da salvação que Deus tem para cada um de nós. E quantas pessoas tiveram a oportunidade e não quiseram, né? Aí diz aqui, ó: todos e os demais estavam diante de uma porta fechada. Mateus capítulo 25, versículo 11 diz isso aí. Quando eles quiseram entrar, eles não puderam mais, porque eles viram que a coisa aconteceu. Então, quantas pessoas, irmão, naquele grande dia, quando Jesus voltar, vai acontecer isso, né? Querendo se salvar e não pode mais. O fechamento da porta da graça, a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 22, 11, diz: o justo continua sendo justo e o ímpio continua sendo ímpio, porque a porta da graça já está fechada e não tem mais oportunidade para aquelas pessoas. Quem não aceitar Jesus Cristo hoje, já era, mesmo. Se você não se batizar, se você não andar no caminho, dar um testemunho, se você não crer na vinda de Cristo, se você não crer em Jesus Cristo, você está perdido. Então, irmão, que Deus toque no seu coração para você tomar essa decisão, amém? E diz mais: a bênção da obediência, a paz no meio das ondas e tormentas. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Pisa na nova terra. Nós estamos se preparando para a nova terra. Lá Apocalipse fala isso aí, Pedro fala isso aí, Isaías fala a nova terra, o novo céu, que nós possamos se preparar para esse grande dia. E aqui a porta se fecha, a porta fechada agora. A porta fechada, irmão. O que é que diz aqui? Ó? Noé experimentou a salvação através de uma porta fechada. Eliseu despertou o morto através de uma porta fechada. Uma viúva ficou rica através de uma porta fechada.
O povo de Deus. Eu vou dar os versículos para vocês que eu estou lendo e não estou citando, o capítulo, o livro, né? O capítulo e o versículo. Diz assim, Noé experimentou a salvação através de uma porta fechada, está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Eliseu despertou o morto através de uma porta fechada, está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 33. Uma viúva ficou rica através de uma porta fechada, está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 7. O povo de Deus está seguro através de uma porta fechada, está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 20. As recompensas de Deus são recebidas através de uma porta fechada. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Irmão, lê esses textos em nome de Jesus. O Senhor se revela através de uma porta fechada. Está lá em João capítulo 20, versículo 19 até o 23. E os incrédulos, porém, está na frente de uma porta fechada. Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13 e Lucas capítulo 13, versículo 25. Então a porta fechada, existe uma porta fechada, mas algumas pessoas já estão lá dentro dessa porta fechada. E tem uma porta mais interessante, que é lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim, capítulo 3, versículo 20. Esse texto é bem interessante, que chama a atenção de cada um de nós, que nós podíamos ler e meditar nessa palavra que diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração, não feche, você não fecha a porta para Jesus, porque Jesus está batendo na sua porta. Se você fechar a porta para Jesus, a porta vai ser fechada na sua cara também, viu? Porque você não vai ter oportunidade de salvação, porque a porta está aberta hoje, a porta da graça está aberta para cada um de nós, mas essa porta vai se fechar. Irmão, corra, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. É como eu falo todos os dias aqui, vá para a missão, pregue esse evangelho, dê a oportunidade de salvação para as pessoas, mostre a palavra de Deus, explique. Talvez você não possa convencer essa pessoa, que quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, mas você é uma parte principal na pregação do evangelho. Deus não chamou anjos, Deus chamou seres humanos, pecador, piores dos piores, para levar essa mensagem para ele. Então, que nós somos, graças a Deus, porque Deus chamou cada um de nós ao arrependimento, e hoje, se você olhar para o seu passado, você vê quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou, mas Deus teve misericórdia de você e alcançou. Então, do jeito que Deus teve misericórdia de você, Ele tem misericórdia de qualquer outra pessoa que está aí na rua, mas depende de você para levar essa mensagem. Que Deus esteja com cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem nesse momento e pregue esse evangelho e salve pessoas em nome de teu filho, em nome do filho dele, em nome de Jesus Cristo, que ele veio para salvar e buscar os perdidos. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem. E hoje foi falando sobre a porta da graça. A porta da graça está aberta para cada um de nós hoje, mas ela vai se fechar, Senhor. Nós estamos vendo todos os sinais do fechamento da porta da graça. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor quer que todos se salvem. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.